Olá! Hoje a nossa conversa é com o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião. Álvaro, que é jornalista por formação, né, Álvaro? Sim. Trabalhou aí 25 anos na Rádio Itatiaia como repórter, apresentador, especialmente no esporte. Foi eleito vereador também em 2016 e agora aí já nessa missão como prefeito da nossa cidade. Obrigada por nos receber, vamos bater um papo aí sobre economia. Vamos lá. Primeiro agradecer a vocês, a você, Mara, e a você que está nos assistindo. Obrigado pela audiência também. E vamos falar da nossa cidade, que é o mais Belo Horizonte do Brasil. Você foi eleito na chapa como vice, né, prefeito do Fuad Noman e assumiu aí há 2 meses com o falecimento dele. Eu queria saber o que a gente pode falar passados esses 2 meses e como você vê daqui para frente os principais desafios e as principais metas, né, os seus principais objetivos. O desafio primeiro é o mandato, né? Porque é reconhecer, é ter humildade para reconhecer que fomos eleitos junto com o Fuad, e por isso o nosso mandato até o dia 31 de dezembro de 2028 leva o nome dele. A gestão é Fuad Noman, né? Entender também que nós fomos escolhidos por ele. Aqui nessa sala estávamos eu, ele e o Bilac Pinto, que é um dos coordenadores do União Brasil, quando ele me convidou para poder ser o vice dele. O principal desafio é que as pessoas não conhecem o Álvaro prefeito, até porque o Álvaro também tem que se conhecer como prefeito. Ele sabe qual é a capacidade dele, ele sabe onde ele quer chegar com a cidade, que ele nasceu aqui, ele conhece a cidade na palma da mão. Então, o desafio é mostrar para essas pessoas que a gente está preparado para desenvolver Belo Horizonte. O Belo Horizonte não pode mais se acomodar em ser a terceira maior capital do Brasil. E por que ela não pode se acomodar? Porque senão ela acaba perdendo o posto. Daqui a pouco vem uma outra e Belo Horizonte é a quarta. Aí Belo Horizonte é a quinta. E depois, para retomar esse posto de terceira, ela vai ter muita dificuldade. Então, Belo Horizonte tem que colar na primeira e na segunda capital do Brasil. Ela tem que ser a terceira? Tá, tudo bem, pode ser a terceira, mas colada na primeira e na segunda. Almejando, né? Isso aí, almejar colar na primeira e na segunda e se distanciar da quarta colocada. É isso que nós estamos fazendo à frente do governo. Acho que uma das principais pautas aí, pensando na questão da infraestrutura, pensando em investimentos, é a municipalização do anel, né? Que é algo que o Fuad deixou aí como uma das suas premissas, etc. E eu queria saber de você se sai mesmo até o fim de junho, como você disse recentemente numa entrevista, e me parece também que tem recursos aí assegurados de 60 milhões já para algumas obras. Me fala um pouquinho disso. Deixa eu explicar para aqueles que estão nos acompanhando. O anel rodoviário, ele é do governo federal, ele é do DENIT. O sonho de municipalizar o anel rodoviário já tem anos e anos, que ele é sonhado, mas nunca concretizado. Ele foi concretizado junto com o Fuad no ano passado. Eu participei de reuniões, inclusive com o presidente Lula, para falar do anel rodoviário. E depois de muitos acordos, de muitos acertos, de muitas conversas e de convencimento, o prefeito Fuad e eu fomos as pessoas que conseguimos convencer o governo federal que o melhor para o povo de Belo Horizonte é a municipalização do anel rodoviário. E nós conseguimos convencê-los. Então, nós saímos de Brasília com a seguinte proposta: fiquem tranquilos, o anel rodoviário será de Belo Horizonte. Agora é você quebrar as barreiras burocráticas. Transferência de recurso para poder fazer as duas principais obras, ou primeiras obras, porque todas elas são principais, as duas primeiras obras do anel, que são os dois viadutos, o da BR-040 e o da Via Expressa, ali próximo da Arena do Atlético, da Arena MRV. Recapear e reformular todo o anel antes de repassá-lo para Belo Horizonte, e o DENIT já está fazendo isso, E tem também a regularização fundiária em torno do anel rodoviário. São muitos os terrenos em torno do anel que são do DENIT. Então, quando o DENIT passa para Belo Horizonte, ele passa também esses terrenos. Para desvincular, primeiro a gente quer tratar, e está tratando com o DENIT, desvincular a municipalização do anel rodoviário dessa regularização fundiária em torno do anel. Porque isso vai demorar um pouco mais. Isso demora um pouco mais. E nós estamos conseguindo. Nós vamos a Brasília na próxima semana para poder destravar e separar. Nós queremos o quê? São 3 etapas: dinheiro,
para os 2 viadutos. Municipalização do anel, regularização fundiária em torno do anel, dos terrenos que são do DENIT. Nós queremos desmembrar. Nós vamos municipalizar o anel, independentemente do dinheiro dos viadutos, independentemente dessa regularização fundiária. E depois nós vamos fazendo essa aqui aos poucos, sabendo que esse dinheiro já está aportado no DENIT, que ele será repassado para o Ministério da Cidade e, consequentemente, para a Prefeitura de Belo Horizonte. Vocês vão propor, que falta? Ou isso. Já foi proposto e já foi aceito e vocês só vão alinhar? Foi proposto por telefone, eu liguei para o DENIT, para o chefe-geral do DENIT, para o Fabrício, já conversei com o ministro Renan Filho, porque o que a gente está sentindo nesses meses é que estavam vinculando essas 3 etapas. E aí vai... Aí pode travar o anel mais uma vez, é o que nós não queremos. Então nós vamos destravar de que forma? Desvinculando essa etapa. Primeira coisa que nós vamos fazer é municipalizar o anel. O anel é de Belo Horizonte vai cuidar dele, ponto final. Uma vez municipalizado, qual vai ser aí, vamos dizer, as principais ações, as principais medidas para a gente acabar, né, com o que a gente sofre há anos aí com o anel? Mara, a primeira coisa que a gente vai fazer e a gente já vai receber o anel nessa municipalização, ele já reformado. Eu gosto de usar a palavra reformado porque é a palavra que todos conseguem entender em casa, né, quem está nos acompanhando. Nós vamos receber ele recapeado, com a sinalização dele pronta, sabe? E aí depois é o quê? Depois é dar uma geral no anel. E o que é dar uma geral no anel? Nós conhecemos os problemas dele. Nós sabemos que tem uma água que fica parada em época de chuva ali debaixo do viaduto próximo ao Shopping Del Rey. Belo Horizonte sabe disso. Mas Belo Horizonte não pode fazer nada. Belo Horizonte não pode fazer absolutamente nada. Belo Horizonte tem que conviver com isso, porque essa obra só pode ser feita pelo governo federal. Sendo nosso, nós vamos lá e vamos fazer. De imediato nós vamos fazer. Belo Horizonte sabe que tem algumas saídas do anel rodoviário que são precárias, como a saída para a Praça São Vicente. Belo Horizonte pode resolver aquele problema. Belo Horizonte sabe que ali próximo da Arena MRV, ali antes de chegar na Arena MRV, para quem está subindo, sentido Contagem, que aquelas ruas ali precisam ser recapeadas. Né? Aquela parte do anel ali tem que ser recapeada de forma urgente, porque ali em dia de jogos do Atlético passam 40, 30 mil pessoas ali. Então essas coisas a gente já vai fazer de imediato. Belo Horizonte sabe que precisamos de mais uma área de escape, além da que foi construída por Belo Horizonte, lá na região do Betânia. Então Belo Horizonte já vai fazer isso. Belo Horizonte sabe que você precisa de ter uma base para atender o anel rodoviário. Que base é essa? É uma base com ambulâncias preparadas, com um caminhão preparado, caminhão reboque, para qualquer acidente que tiver no anel rodoviário não travar o anel rodoviário. E Belo Horizonte de imediato já vai fazer isso. Um caminhão que tomba no anel rodoviário para a cidade por 2, 3 dias. E nós não vamos mais permitir isso. São ações imediatas que nós vamos fazer no anel. E tem todo um complexo que será feito depois, que é o novo anel rodoviário, que são 8 viadutos, né? 7, 8 viadutos que serão feitos, R$1,5 bilhão de reais aproximadamente, que Belo Horizonte vai buscar recursos junto ao governo federal para poder fazer. Perfeito. E você disse em algum momento também sobre municipalizar também, nessa mesma ideia aí, a linha verde. Essa conversa veio a partir da questão dos pedágios ali para aquela região? Como que você tem visto essa discussão? Você vê com preocupação? E é viável, é factível mesmo municipalizar também a linha verde? O que eu vejo com preocupação é que as pessoas que passam pela linha verde não querem aquela área de pedágio ali, em Belo Horizonte. Eu sou prefeito de Belo Horizonte, eu não sou governador do estado. Eu não posso tratar por Pedro Leopoldo, eu não posso resolver os problemas de Vespasiano, mas eu sei que essas pessoas, quando saem dessas cidades, e aqui eu citei apenas 2, tem várias outras, é o vetor todo, e aí São José da Lapa, enfim, essas pessoas passam por Belo Horizonte. Então todo esse trânsito chega na capital. E eu tenho que estar preparado para resolver esses problemas. Eu já estou resolvendo os problemas, inclusive pedindo ao próprio governo do estado que nos ajude a resolver esses problemas. Porque esse problema não é só de Belo Horizonte. Belo Horizonte paga uma conta muito alta por ser a capital do estado. As cidades vão crescendo em torno de Belo Horizonte e o trânsito é Belo Horizonte que tem que resolver. E o problema de saúde é Belo Horizonte que tem que resolver. O estado tem que nos ajudar a resolver esses problemas, porque essas pessoas, além de serem belo-horizontinas ou serem de Pedro Leopoldo, elas são mineiras. Elas nasceram na cidade, mas elas são do estado. Elas também são do estado. Então, quando a gente fala ali de municipalizar
ou de adotar. Eu vou usar a palavra adotar, não vou usar a palavra municipalizar. A parte que pertence a Belo Horizonte é porque aí nos dá o poder de não colocar uma praça de pedágio na capital, apenas isso. E o Rodoanel, você acredita que esse projeto vai trazer benefícios para Belo Horizonte? A gente tem a questão do traçado, que Betim, Contagem contestam, etc. Como que Belo Horizonte vê? Betim tem que ver o que é melhor para Betim, Contagem tem que ver o que é melhor para Contagem, Belo Horizonte tem que ver o que é melhor para Belo Horizonte, mas eu penso que não existe a possibilidade de você falar que uma obra dessa será ruim. Você não pode falar que uma obra que vai custar isso e que vai resolver o problema de mobilidade em torno da região central da capital do estado não vai resolver alguns problemas. Pode não resolver todos os problemas, como Betim e Contagem, você citou as duas, querem que resolva, mas pode ter certeza que muita coisa vai ser melhorada. E Belo Horizonte sempre vai estar ao lado daqueles que querem melhorar a condição de vida, não só dos que moram em Belo Horizonte, porque o anel rodoviário não é só Belo Horizonte. O anel rodoviário atende diretamente Betim e Contagem, atende todas as outras cidades da região metropolitana. Quando a gente municipaliza o anel rodoviário, não é para atender só o povo de Belo Horizonte, é para atender a região metropolitana. E com o Rodoanel, o que eu penso é o seguinte, se ele vem para melhorar a vida das pessoas, terá o nosso apoio, sempre. O projeto que prevê aí, autoriza, na verdade, a instalação de placas aqui na Praça 7, né? Nós estamos, inclusive, aqui na Afonso Pena, aos moldes aí do que acontece hoje, já acontece, famosa aí no mundo inteiro, a Times Square, não foi para frente, não houve investidores. Na verdade, os investidores estariam com receio do patrimônio histórico. Me conta, qual que é a situação? A situação é que nós aprovamos, nós sancionamos a lei, né? Agora depende dos investidores e a cidade está pronta. Nós temos que mudar a mentalidade. Nós temos que pensar que Belo Horizonte é uma cidade, uma metrópole grande e que precisa crescer como qualquer outra grande metrópole do mundo, né? Isso aqui não é, nós não podemos tratar Belo Horizonte com atraso. Eu acho que você pensar em não modernizar a cidade, você está pensando de forma atrasada. Ninguém está falando em nenhum momento que vai, por exemplo, tapar a fachada do Cine Brasil, que é tradicional, que é histórico, que todos nós conhecemos. Mas sabemos também que a modernidade, através desses painéis de LED, que já acontece no mundo inteiro, pode acontecer na nossa cidade, por que não? Qual que é o problema da gente colocar um painel desse ali, por exemplo, no P7? Qual que é o problema? Isso vai atrapalhar a vida de quem? Isso vai piorar a vida de quem? Não, vai melhorar. Vai melhorar a qualidade de vida daqueles que passam pela Praça 7. Ela vai estar mais moderna, mais bonita, ela vai estar mais iluminada, consequentemente mais segura. Então, isso vai atrapalhar a vida de alguém? Não. Por que eu não vou fazer? Tem investidores? Tem gente interessada? Essa questão do patrimônio histórico poderia ser um empecilho? Não, acredito que não. O patrimônio histórico está com a gente. O patrimônio histórico sabe que a gente não vai permitir fazer nada na cidade que atrapalhe a vida do que foi construído na história da cidade, sabe? Mas que nós precisamos modernizar a cidade, né? As pessoas também entendem assim. Eu não vejo entrave nenhum. Agora é as pessoas entenderem que podem investir ali e investir. A área ali que abrigou o aeroporto Carlos Prates, né, que foi desativado, a destinação é para construir ali um bairro, transformar ali num bairro. Também depende de recursos da União, você esteve em Brasília, falou sobre isso também, qual que é o status? Recursos da União. Ali sempre foi tratado com recursos da União, tem recursos da Prefeitura também. Nós já temos uma EMEI sendo construída, nós já temos um centro de saúde sendo construído. E, às vezes, na forma de se expressar, quando se fala de um novo bairro, as pessoas podem pensar que vai ser toda uma nova infraestrutura, que vai trazer muitos problemas. Assusta. Assusta, não é isso. É acrescentar aquela região. É pegar aquela região e desenvolvê-la ainda mais. É desenvolver ainda mais aquela região. Nós temos um equipamento ali fantástico para poder desenvolver ainda mais. Senão as pessoas que já moram na região ali do Padre Eustáquio podem pensar que você vai trazer um bairro para cá. E o nosso? E o nosso bairro, que já existe há quantos anos? Há mais de 100 anos. Não, nós estamos melhorando a qualidade de vida dessas pessoas. Nós estamos trazendo avanços para esses bairros. Todas essas construções que estão sendo feitas pela Prefeitura de Belo Horizonte, todos os pensamentos da Prefeitura é em melhorar a vida das pessoas que moram em Belo Horizonte.
Eu preciso de pensar um novo bairro para o Lagoinha. Eu não posso permitir apenas que o bairro Lagoinha seja o que ele é hoje. Ele está ao lado da cidade. Está no centro praticamente da cidade. Então, para eu resolver o problema de mobilidade, eu preciso de fazer as pessoas morarem mais próximas do centro. Como é que você quer ocupar o centro se as pessoas só moram longe? Como é que você quer ocupar o centro se um bairro que está do lado do centro não pode ter um prédio? Como é que você vai ocupar o centro? Como é que você vai ocupar o centro se você não pode colocar um painel de LED na Praça 7? Como é que você vai ocupar o centro? Mudando a mentalidade e a filosofia de como pensar Belo Horizonte para os próximos anos. E aí isso passa também pelo plano diretor, né? Que ele pode ser alterado, ter alguma alteração a partir de 2027. Mas essas discussões precisam começar agora. Mara, ninguém é dono da razão. Eu apenas mostro, como prefeito da cidade, o que eu quero para a cidade. E a comunidade, a população, o povo da cidade, junto comigo, vai falar se eles também querem isso. A sociedade vai falar se eles também querem isso. E a Câmara de Vereadores também vai falar se ela também quer isso. Ou então ela vai acrescentar ideias. Prefeito, o senhor pensou isso aqui, mas não pensou isso aqui. Se a gente fizer isso aqui juntos, a gente consegue chegar nesse ponto aqui. Pronto, beleza, a gente vai fazer. Então nós vamos conversar com a Câmara, a gente conversa diariamente com a Câmara sobre vários outros projetos. E mudar a filosofia da cidade passa pela Câmara de Vereadores, passa pela vontade do prefeito. Se o prefeito também não tiver vontade, aí vai ficar como estava, né? Vai ficar como é. Mas o que está ruim? Não é o que está ruim. Não é que o que Belo Horizonte é ruim. Belo Horizonte é uma cidade linda, maravilhosa. Belo Horizonte é orgulho de nós que nascemos aqui, dos belo-horizontinos. É orgulho do estado de Minas Gerais, somos a capital do estado, orgulho do Brasil. Belo Horizonte já é uma cidade muito linda. Nós queremos modernizar, melhorar ainda mais a qualidade de vida daqueles que moram e que empreendem na cidade. Quem é empreendedor tem que entender a partir de agora que Belo Horizonte vai estar de portas abertas, com tapetes vermelhos para poder atender essas pessoas. Nós temos que entender que quem quer empreender na cidade são nossos parceiros. E eles estão sendo desafiados, assim como nós. Qual que é a sua principal preocupação ou crítica ao atual plano diretor? Olha, o que eu percebi como vereador nesses meus 8 anos, Belo Horizonte é uma cidade que se acomodou a falar não. Não pode, não pode, não pode e não pode. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Por quê? Porque o não é muito fácil. Falar não, Mara, você acaba. Se eu falar não para você, não tem a entrevista. E acabou, e você passa para outra coisa. Se eu falar sim, aí já tem que marcar a data, já tem que trocar a data porque não deu certo nesse dia, né? Você já tem que se preparar. Isso dá trabalho. Então, falar sim para as pessoas dá trabalho. Falar sim é tirar o bumbum da cadeira e deixar de ser acomodado. Belo Horizonte estava acomodado a falar não. Não pode isso, não pode aquilo, nada podia, né? E isso a gente não pode mais aceitar. O que não pode? Aceitar. O que você não vai fazer? Aceitar tranquilamente o não. Não dentro da Prefeitura de Belo Horizonte é a segunda opção, não é mais a primeira. O não dentro da Prefeitura de Belo Horizonte é a segunda e última opção, não é mais a primeira. Para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho para mim sobre infraestrutura, o que você prevê aí de investimentos durante seu mandato, de investimentos em infraestrutura, e abrangendo um pouquinho para mim sobre o corredor Amazonas e a expansão do BRT, que está em estudo, qual que é a previsão, e a questão das chuvas, enchentes, o que pode estar contemplado aí também nesse pacote. Olha, sobre o que está sendo feito, a gente já tem muita coisa acontecendo. Nós temos perspectivas para poder fazermos outras obras, grandes obras na cidade? Temos. Mas nós temos que agradecer muito ao prefeito Fuad, porque muita coisa está acontecendo e o povo de Belo Horizonte está vendo pelas ruas da cidade. Nós temos viadutos sendo feitos na Avenida Cristiano Machado. Não é um, são 2. Nós temos uma trincheira para começar agora em junho, julho, em frente à Igreja Cristo Rei, né? Lá ali próximo a Faminas, já na saída para a linha verde. Nós temos as obras de contenção de encostas. Não foi uma, não foram 2, não foram 3, foram mais de 300 obras de encosta nos últimos 2 anos, feitas pela Prefeitura de Belo Horizonte, pelo FUAD. Nós temos as bacias de contenção que foram feitas por ele
e que a gente dá continuidade. As chuvas que caíram em Belo Horizonte em 2024 e 2025, final de 24 e agora em 25, são semelhantes às chuvas que caíram em Belo Horizonte nos anos anteriores. Aí você pergunta, então por que não arrasou Belo Horizonte como arrasaram aquelas anteriores? É por causa das obras que foram feitas. Isso já é fruto do trabalho que a Prefeitura de Belo Horizonte vem fazendo. Essas obras de contenção já estão acontecendo. Mesmo que ainda sem terminar com 100% da capacidade, elas já estão operando. E os frutos dessa operação já foram colhidos nas chuvas desse ano, por exemplo. São obras importantes. Nós temos em Belo Horizonte obras das mais importantes do Brasil. Das mais importantes obras do Brasil que estão sendo feitas, algumas delas estão acontecendo na capital. Isso nos orgulha muito e nos incentiva a fazer mais. Nós vamos procurar resolver o problema de mobilidade. Nós temos um projeto para a região do Lagoinha, e a região não é só o bairro, não é pensar o bairro, é pensar todo o complexo. É pensar a Praça Vaz de Melo, é pensar uma passarela que una a Lagoinha ao centro da cidade, é repensar o túnel da Lagoinha, que já está muito ultrapassado. Quando eu me refiro ultrapassado, é ultrapassado não na logística, mas é ultrapassado na forma como a gente vê o túnel da Lagoinha, sabe? O túnel merece ser melhor cuidado. A gente tem que cuidar do túnel que a gente tem com mais cuidado. Belo Horizonte não pode largar os equipamentos dela, como o túnel da Lagoinha, como largou nos últimos anos. A gente vai ter a expansão do BRT? Na Amazonas. Vamos ter a expansão do BRT na Amazonas. É um projeto ambicioso, foi feito pelo prefeito Fuad. Nós já estamos dando prosseguimento nele. Semanalmente a gente conversa com os secretários da prefeitura, de obras, planejamento, fazenda, porque se você não sentar com fazenda, você não consegue... Para entender onde que vai entrar, onde que vai sair. Mas pode ter certeza que a gente vai melhorar muito a qualidade de vida daqueles que utilizam o corredor da Amazonas, desde a Praça Raul Soares até a cidade industrial. Aqueles que utilizam o corredor da Amazonas, eles vão estar muito mais felizes vindo para Belo Horizonte trabalhar ou saindo da capital. Perfeito. Álvaro, mais uma vez, muito obrigada por nos receber, por falar com a gente aí sobre a economia de Belo Horizonte, Obrigado o desenvolvimento de Belo Horizonte. Tendo novidades, conte com a gente. Portas abertas para vocês sempre, podem contar. Eu deixo um recado aqui para aqueles que querem empreender na cidade. Você é parceiro da cidade. Não é você que precisa da Prefeitura de Belo Horizonte para poder empreender aqui. É a Prefeitura de Belo Horizonte que precisa de você para empreender aqui. Aqui em Belo Horizonte você vai ter tapete vermelho para poder empreender da forma como a gente pode atender na área de entretenimentos. Nós queremos grandes eventos na capital. Pode ter certeza que Belo Horizonte é a sua parceira. Belo Horizonte precisa de você. Não é você que precisa da Prefeitura.